Vamos lá então. Pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre os riscos de você viver uma vida no piloto automático, de você viver uma vida em apatia, uma vida onde você não sente vontade de fazer nada. Alguém aqui está nessa situação? Coloca eu aqui. Seja sincero e sincera. Você está naquele momento que você não tem vontade de fazer nada? Coloca aqui. E se você se identifica com isso, eu quero que você fique comigo até o final. Que você se coloque como prioridade nesses próximos 40, 45 minutos que a gente vai ficar aqui falando. Tudo bem? Eu quero que você escute cada palavra que eu vou dizer para você. Porque, para a gente começar a nossa conversa, eu quero que você entenda que viver em apatia é um risco enorme. É um risco enorme. Não ter vontade de não fazer nada não é normal. O Marcelo, me sinto inútil. Então fica aqui comigo, Marcelo. Fica comigo aqui, tudo bem? A Tuca procrastino, a Luciane me obriga a fazer, a Cecília se identifica, a Rosilda. Fiquem aqui comigo, tudo bem? Viver em apatia não é o normal e é um risco enorme. É um risco enorme. Pode ser que você até tenha normalizado isso, porque talvez você viva nessa apatia há muito tempo. E você talvez tenha visto muitas pessoas próximas também se conformando com isso, vivendo nessa apatia. O que eu quero que você entenda é que isso não é normal. Escreva aqui, não é normal. Isso pode até ser comum, mas isso jamais é normal. Não é normal. Por quê? Eu vou falar um pouquinho de neurociência. Está no nosso DNA, no DNA do Homo sapiens que nós somos, que viver essa apatia é totalmente contraditório. Nós somos, por natureza, uma espécie de evolução. Nós somos uma espécie de não parar em um lugar e ficar. Lá atrás, presta atenção, lá atrás, há milhares de anos atrás, nós éramos conhecidos como caçadores-coletores. Caçadores-coletores. E o que eram os caçadores-coletores? Diferentemente hoje da nossa vida, onde nós temos, por exemplo, uma casa para morar, onde nós saímos, por exemplo, para trabalhar e depois voltamos para nossa casa, lá atrás o Homo sapiens não tinha esse conforto. A cada dia era um dia realmente diferente. E a busca do Homo sapiens era por duas coisas. Presta muita atenção. Pela alimentação e por sua segurança. Porque o Homo sapiens naquele momento, ele era um ser insignificante na cadeia alimentar. Então, ele precisava sobreviver e ele precisava se alimentar. Por isso, ele era conhecido como caçador-coletor. Ele ia coletando comida, então ele ia procurando essa comida. Ou seja, está no nosso DNA essa evolução. Ficar parado em um lugar, e aí isso literalmente ou figurativamente, né, você estagnar em um ponto da sua vida, isso não é normal. Essa apatia, essa falta de interesse pela vida, ela precisa ser tratada com seriedade. Ela precisa ser tratada com seriedade. E talvez você, nesse momento, esteja sem enxergar uma saída. Alguém aqui se identifica com isso? Eu não consigo enxergar uma saída para essa situação. O que eu posso te dizer, como terapeuta, como mentor de coragem, é: sempre há uma saída. Escreva aqui: sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Acreditar que não existe uma saída é você jogar a toalha e você simplesmente desistir. Tudo bem? Faz sentido? A Rosilda: estou com o pé quebrado, estou impossibilitada de trabalhar e ninguém me ajuda. O primeiro passo para você sair dessa situação, Rosilda, e aqui o que eu vou te falar talvez
vai te incomodar, mas eu preciso te dizer, tudo bem? Eu preciso dizer isso para você. O primeiro passo é a gente sair do vitimismo. A gente precisa sair do vitimismo para poder encontrar essa saída. Porque a gente foi, de uma certa maneira, adestrado a permanecer esperando uma solução, esperando que alguém me ajude. E aqui eu entendo que você está com o seu pé quebrado, mas sempre há uma saída e sempre há uma possibilidade. Então, o fato de você estar aqui hoje é muito bom. Por quê? Porque você está buscando, sim, uma saída. Você está buscando conhecimentos que você não tem. A vida que você tem hoje, ela reflete os conhecimentos que você tem. Porque se você já tivesse os conhecimentos que você precisa para sair dessa situação, você não estaria nessa situação. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então o primeiro passo sempre é, eu preciso entender que a responsabilidade, escreva aqui essa palavra, a responsabilidade pela mudança é minha. A responsabilidade para sair do fundo do poço é minha. A Bruna, passei muitos anos assim, sobrevivendo, esperando os dias passarem. E isso é terrível. Por quê? Porque você está adoecendo lentamente. Lentamente você está adoecendo. E de uma certa maneira você está morrendo lentamente também. Porque a vida, ela precisa de ação. Então, quando você vive nessa apatia, isso corrói, por exemplo, as suas relações pessoais, a sua relação com os filhos, isso corrói a sua relação com os seus amigos, seus familiares, e isso torna tudo mais difícil ainda. Essa apatia, por exemplo, também atrapalha na sua vida profissional. Você talvez não esteja tendo os resultados que você poderia ter, você não está usando todo o seu potencial, por quê? Porque você está entregue a essa apatia. Então, se você hoje se percebe desse jeito, como muitas pessoas aqui se percebem nessa estagnação, se percebem principalmente nesse momento sem vontade de fazer nada, isso só você pode fazer. Você precisa, por exemplo, levantar da cama. Mesmo que você não saiba nem por que fazer isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí você precisa buscar conhecimentos. Ficar no vitimismo não te ajuda em nada. Porque você está querendo comover outra pessoa para te ajudar. Ok, pode ser que você receba ali uma migalha. Talvez você receba ali algo que resolva um problema momentâneo, mas não resolve a causa. Não resolve a causa dessa apatia. E eu quero que você entenda que uma vida estagnada, ela adoece. Então você precisa assumir a responsabilidade da sua vida a partir de agora. Porque eu quero que você também entenda uma outra coisa. Essa estagnação que existe hoje, essa apatia que existe na sua vida hoje, é consequência de escolhas que você fez, de decisões que você tomou. E essas decisões, elas foram baseadas, presta atenção, naquilo que você acreditava naquele momento. Ou seja, as crenças, escreva aqui, crenças. As crenças que você tinha ou ainda tem, foram essas crenças que geraram um determinado comportamento. E a partir desse comportamento, você tem um resultado. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito clássico de uma vida estagnada. Alguém aqui se vê estagnada hoje profissionalmente? Coloca aqui eu, se você se vê estagnada profissionalmente. Se você está hoje num trabalho que você não gosta, se você está num trabalho que você sabe que não é para você mais e que você gostaria de fazer outra coisa, mas você não sai dessa situação.
A Cecília se identificou, eu, a Biete Lima também. Então presta muito atenção. A Dani também, ó, se identificou, eu. O Marcelo também. Legal, obrigado pela sinceridade aqui de vocês. Você hoje talvez esteja numa carreira, numa profissão, num emprego que você não goste. E esse comportamento tem a ver com aquilo que você acredita. As crenças. As crenças, elas são o conjunto de aprendizados e experiências que você teve ao longo de toda a sua vida. Ou seja, as crenças que você tem, elas foram aprendidas. E talvez hoje você não tenha vontade de permanecer nesse trabalho, nessa carreira que você tem, só que ao mesmo tempo existe um conflito. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou realmente sair desse momento que eu estou vivendo, talvez com dívidas, eu tenho coisas para pagar? Como é que eu saio dessa situação? Porque nesse momento, o que controla a tua vida são os medos imaginários. E o que são os medos imaginários? São medos que estão sendo fomentados por pensamentos que você não vai dar certo, que você não é capaz, que tudo é mais difícil para você. Esses tipos de pensamentos fomentam ainda mais esse medo de arriscar, esse medo de fazer diferente. E aqui eu não estou dizendo que você tenha que simplesmente rasgar a sua carteira de trabalho, pedir a demissão hoje. Não, você precisa, e eu quero que você escreva essa palavra, você precisa de preparação. Você precisa se preparar para essa situação. E um dos pontos mais importantes é você entender onde que você aprendeu as crenças que você tem. Onde que você aprendeu? A Biete Lima, me sinto muito assim, tenho medo de arriscar. Aonde que você aprendeu a ter medo de arriscar? Por quê? Presta atenção. Quando você era um bebê, Biete, com certeza, um bebê, uma criança ali de 1 ano, você não tinha medo de arriscar. É só você imaginar como que você aprendeu a andar. A criança, ela aprende a andar se arriscando. Ela vai segurando algum móvel, ela vai botando força nas perninhas, ela cai, ela levanta, aí ela cai de novo, ela não consegue ficar de pé até que uma hora ela fica de pé. Ou seja, essa criança, ela não tem medo de arriscar. E com você, provavelmente não foi diferente. O problema é que em algum momento você aprendeu que arriscar, por exemplo, era perigoso. Você aprendeu muitas vezes que arriscar poderia trazer punição porque trouxe um resultado ruim. Dia desses, eu fiz uma terapia com uma pessoa, presta muita atenção nisso, que pode ser que isso caia aí como uma luva e talvez uma chave vire aí na sua mente. Fichas caiam aí. Ontem até postei um vídeo falando disso. Muitos pais e até profissionais da educação, que aliás foi o vídeo que eu fiz ontem de uma professora que puxou o cabelo de uma criança de 4 anos para ensiná-la a não puxar o cabelo de outras crianças. Muitos adultos acham que a punição é uma maneira de educar. E tudo que você viveu na tua infância impacta diretamente no adulto que você é. Eu tratei dia desses um homem extremamente capacitado para prosperar, mas não conseguia prosperar, não consegue prosperar. E tinha muito medo de arriscar, muito medo de dar esse próximo passo em várias situações da vida dele, apesar dele estar extremamente preparado, mas ele tinha medo de arriscar. Aí a gente vai à causa. A hipnoterapia é uma terapia que trata causas. Aliás, eu estou fazendo os últimos dias das sessões de avaliação gratuita, então se você quiser
uma sessão de avaliação gratuita de hipnoterapia comigo, escreva avaliação aqui, você vai receber uma mensagem minha no seu direct, tá bom? No seu inbox aqui do Instagram, aí você clica lá e preenche o formulário. Mas aí voltando a essa situação, medo de arriscar, da onde que veio isso? Primeiro filho, extremamente exigido pela mãe, mãe rígida, mãe cobrando o tempo todo, e sempre que ele fazia algo errado, sabe o que acontecia? Além da bronca que ele tomava um tapa na cara. Um tapa na cara. Você já tomou um tapa na cara? Dói, não dói? Dói. Toda vez que você toma um tapa na cara, dói muito. Agora imagina você, criança, tomando esse tapa na cara. Isso com 7, 8 ou até menos. Essa punição se torna um aprendizado para a tua mente. Presta atenção. Para a tua mente tudo se trata de sobrevivência. O tempo todo ela está buscando te manter vivo. Isso é bom para a gente, certo? Porém, ela é extremamente literal. Então, numa situação como essa, onde aquele menino, ele fazia uma ação, errava, e aí depois ele era punido pela mãe com um tapa na cara, criou um aprendizado. Não se arrisca. Porque se você se arriscar, você tem chance de errar. E se você errar, você vai tomar um tapa na cara. Mesmo que hoje ele, adulto, 40 e poucos anos, pai, ele não toma mais um tapa na cara da mãe. Só que a mente não sabe disso. A mente continua com essa programação. A programação de, nossa, se você arriscar, você vai tomar aquele tapa na cara da mãe. Então talvez o seu medo de arriscar e a sua vida ela tenha estagnado. Por quê? Porque você não consegue sair dessa prisão, desse medo imaginário. Faz sentido isso para você? Alguém se identifica com isso? Eu quero que você entenda que em algum momento você aprendeu a se conformar com uma vida que é a vida que você tem hoje. E você não está enxergando o potencial que você tem. E pior de tudo, você está se conformando com uma vida que está te adoecendo todos os dias, acreditando que isso é vida. Não, isso definitivamente não é vida. Isso é apenas sobreviver. E apenas sobreviver é muito triste. E você não pode mais se conformar com isso. Você não pode mais aceitar que a sua vida se resuma a levantar sem nenhuma vontade, a viver uma vida mais ou menos, com uma profissão que você nem gosta, com um resultado ruim, com relacionamentos ruins, achar que isso é normal. É por isso que tantas pessoas hoje usam anestésicos como a bebida, como rota de fuga. Pessoas que bebem de segunda a segunda. E eu sei disso porque eu vivi isso por muito tempo. Teve um momento da minha vida que eu estagnei, que eu fiquei dentro de uma apatia muito grande, porque eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo de dar um passo diferente. Eu achava que a minha vida seria aquilo para sempre, e não. A vida, ela é evolução. A vida exige que você evolua. Então, entenda que isso não é normal. Por isso que o primeiro passo é você não aceitar mais viver uma vida sem sentido. Você não pode aceitar mais essa vida que você está levando. Você precisa ter raiva. Você precisa ter raiva. Mas não de você. Não de você para você se machucar. Você precisa ter raiva dessa situação. E você olhar para essa situação e falar o seguinte: não dá mais para viver desse jeito. Não dá mais para eu viver desse jeito. Para de se conformar com uma vida sem sentido, estagnada. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. E ficar no vitimismo não vai te ajudar a sair dessa situação. A vida muda quando você decide mudar. Quando você fala o seguinte: eu não quero mais isso. Eu não quero mais viver uma vida sem sentido. Eu não quero acordar todos os dias sem saber
Por que eu estou acordando e com vontade de ficar na cama por mais tempo? Isso não é normal. Isso não é normal. Isso pode ser muito comum. Você pode ter visto a sua mãe, o seu pai viverem isso, mas isso definitivamente não é o normal. Para de aceitar isso como normal. A Márcia, eu já sinto raiva disso, mas não consigo sair. A Solange, eu não consigo sozinha. Boa. Sozinho sempre é mais difícil, Solange. Ainda bem que você colocou isso. Obrigado. Sozinho sempre é mais difícil para você sair dessa situação, para você sair do fundo do poço. Mas, Márcia, é possível você sair. Você precisa de direção. Você precisa de conhecimentos que você não tem. Você precisa fazer o que eu chamo de fazer as pazes com a própria história. Porque onde você aprendeu a ter medo de arriscar é o que está bloqueando a tua vida. Imagine que você está numa estrada. Você está fazendo uma viagem. E aí você está lá. Está tudo bem na tua vida, na tua estrada. Você está andando lá. Quando vê, tem uma grande pedra que desmoronou e impede a tua passagem. A maioria das pessoas, quando percebe essa situação, elas dão meia volta e desistem. Você não pode desistir mais uma vez. Você não pode desistir de você. Você não pode desistir da sua felicidade. Porque quando você deixa de enfrentar o obstáculo, o desafio, a circunstância que você tem, você está desistindo de você. Você está desistindo dos seus sonhos. Você está desistindo da sua saúde física, emocional, mental. Você está desistindo de ser um bom exemplo para os seus filhos. Você está desistindo de se realizar. Você está desistindo do maior bem que você recebeu, que é a vida. A vida, ela precisa ser vivida da melhor forma possível e não com sofrimento. A vida com sofrimento não é normal. A vida com sofrimento não pode ser normalizada. É por isso que você tem que ter raiva de estar vivendo uma situação como essa. Você precisa ter raiva dessa situação, mas não de você. Porque você apenas agiu de acordo com o que você acreditava. Você precisa mudar aquilo que você acredita. Você precisa mudar essas programações que estão aqui na sua mente subconsciente e que fazem você agir de maneira automática. E isso é possível. A hipnoterapia, por exemplo, é uma terapia que trata as causas e reprograma a sua mente. Reprograma a sua mente. Tudo bem? Faz sentido? O Marcelo, já estou há mais de 1 ano sem trabalhar e já abandonei 5 empregos por causa do medo do novo. Provavelmente, Marcelo, você aprendeu em algum momento a ter medo desse novo. Você provavelmente tem medo do julgamento, você tem medo talvez de decepcionar outras pessoas. Você tem medo, e são medos que você talvez adulto, racionalmente saiba lidar, mas aonde que você aprendeu isso? Provavelmente na infância. E aí o menino Marcelo, lá de 6, 7 anos de idade, ele não tem a maturidade emocional do adulto que está aqui ouvindo o que eu estou falando. Ele não tem a maturidade emocional. E a gente tem que olhar para os nossos medos com a perspectiva da criança que a gente foi. Porque foi essa criança que viveu aquela situação. Por isso que eu digo, a infância foi o período mais difícil da vida das pessoas. Indiscutivelmente. A infância é o período onde você não tinha como sobreviver sozinho. Você não tinha como decidir coisas importantes para você.
E você, como uma esponja, a sua mente como uma esponja foi absorvendo, por exemplo, as crenças dos pais. Talvez os pais tinham esse medo de arriscar, e aí você passa a ter esse medo também. Principalmente, presta atenção, a gente aprende algo que eu quero que você escreva aqui, que é a pior crença de todas. A pior crença de todas. Que é a crença de, escreva aqui, falta de merecimento. A falta de merecimento, ela é aprendida, especialmente na primeira infância, que vai até os 7, 8 anos de idade. E essa falta de merecimento vem da relação emocional que você teve com a sua mãe. Então, por exemplo, se a mãe, e aqui sem julgar a mãe, como eu digo todos os dias, sem julgar a mãe, mas imagine que a mãe talvez tenha tido uma gestação onde ela foi desvalorizada pela família, pelo seu pai. Uma gestação onde ela talvez não quisesse. Isso tudo, não deve culpar os pais não, Marcelo. O que eu estou falando aqui não é culpar os pais não. Presta muita atenção no que eu estou te falando aqui. Não é culpar. A culpa é uma palavra que é muito pesada, porque os seus pais te deram aquilo que eles podiam te dar naquele momento. A gente precisa compreender isso. A gente precisa compreender para se libertar. Mas a gente não pode esconder o que os nossos pais viveram conosco, moldaram quem a gente é. Assim como você, não sei, Marcelo, se você é pai, eu sou pai da Lorena e da Joana. E eu sei que o meu comportamento molda a maneira como elas pensam. E geram interpretações que eu não tenho controle. Então, não é culpar os pais, mas é entender que fatos aconteceram e agora eu tenho a responsabilidade, escreva aqui de novo, responsabilidade de mudar essas interpretações. Eu preciso mudar os significados. Por exemplo, se minha mãe me rejeitou, e como eu sempre digo, sem julgar a mãe, sem julgar o pai, mas principalmente a mãe, sem julgar a mãe, porque é muito fácil hoje, nessa cadeira confortável de adulto que nós temos, a gente apontar o dedo para nossa mãe ou para o nosso pai. A responsabilidade é nossa de mudar isso. Mas a gente não pode ignorar que lá atrás coisas aconteceram e que impactaram a nossa vida. Por exemplo, se essa mãe ela não teve presença emocional com você, ela não te dava afeto, isso gera em você um vazio. E um vazio que, por exemplo, cria uma programação de que eu preciso fazer de tudo para ser visto pela minha mãe. Então, quando eu quero ser visto pela minha mãe, provavelmente eu vou fazer tudo o que ela gosta. E aí, se minha mãe tem uma crença, por exemplo, de que segurança é mais importante do que felicidade, que você trabalhar no serviço público é melhor do que você arriscar e ser artista, por exemplo, isso faz com que eu tenha medo de seguir o meu sonho de ser artista. Por quê? Porque é como se eu ainda estivesse dentro dessa crença da mãe. É como se eu precisasse agradá-la. E às vezes a mãe nem está aqui. A mãe já faleceu, por exemplo. Faz sentido isso para você? Boa, Bruna. Entender a responsabilidade é o combustível para mudar. Responsabilidade. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa felicidade. Por isso que, quando eu estou culpando outra pessoa, eu estou no vitimismo. As pessoas são como elas são. Eu gosto muito da filosofia estoica, o estoicismo. E a filosofia estoica, ela mostra muito bem isso.
Não tem como você mudar outras pessoas, não tem como você controlar as outras pessoas. O que existe é um fato, existe uma circunstância, existe um desafio. Como você lida com isso? Como é que você enfrenta isso? Uma vida sem sentido, uma vida nessa apatia, ela precisa ser resolvida. Então você vai começar a criar essa ojeriza por uma vida tão difícil como essa. Porque essa vida está te adoecendo. Como eu falei há pouco, aliás, acho que eu tenho até umas fotos aqui que eu fiz um post esses dias. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Eu fiz um post, que as imagens aqui vão... Esse aí sou eu, há 10 anos atrás. Eu bebia, e muito. E aí eu fiz um post, tá até no meu feed. 3 coisas que o Ogata de 2023 diria para o Ogata de 2013, de 10 anos atrás. E uma delas seria essa. Anestesiar. Eu me anestesiava o tempo todo. Por quê? Eu vivia uma vida totalmente sem sentido. E quando eu olho para essa foto, quando eu olho para essa outra foto aqui, ó, quer ver, ó? Onde eu estava extremamente inchado, 25 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu olho para essa imagem e eu honro o que esse cara viveu. Mas eu não quero voltar a ser esse cara. É por isso que toda mudança de vida começa, e a gente falou hoje de foco na coragem do dia. Eu preciso tirar aquilo que não me serve mais. Eu não quero voltar a ser esse cara. Eu não quero voltar a ser esse cara. Então a minha luta diária, mais do que ser feliz e ter realização, é não voltar a ser esse cara. Isso me motiva todos os dias. Isso me motiva a estar todos os dias aqui com você, falando com você. Porque eu sei que quando você tiver essa mentalidade que hoje eu tenho de não querer voltar a ser alguém que sofria todos os dias e que precisava de álcool para se anestesiar, tudo se transforma. Tudo se transforma. Tuca, e como dar sentido hoje à vida? Fazendo tudo isso que eu falei até aqui. Assiste essa live depois de novo. Você precisa assistir essa live com atenção aqui. Então, assiste ela de novo, vai ficar gravada. Tuca. Dar sentido começa por você não querer mais viver no sofrimento, numa vida sem sentido. E essa é uma decisão visceral. Não é uma decisão de boca para fora. A decisão que eu tomo aqui na live é, beleza, agora eu não quero mais uma vida sem sentido. E aí, eu continuo fazendo coisas que alimentam essa vida sem sentido. Porque você precisa assumir a responsabilidade disso. As pessoas querem coragem para mudar. Elas acham que elas vão mudar realmente, elas vão dar sentido à vida delas quando elas tiverem coragem. E coragem é isso daqui, ó. É ação com preparação. Escreva aqui. Coragem é ação com preparação. Coragem não é algo mágico. Coragem não é uma fórmula mágica. Coragem não é algo espiritual que vai chegar para você. Coragem não é um produto que vai chegar numa caixinha da Amazon e vão bater na sua porta e vão te entregar. Coragem não é isso. Coragem é ação com preparação. Você se prepara e age. Você busca, presta atenção, conhecimentos que você não tem. Existem conhecimentos que você não tem e que te mantém preso no vitimismo, que te mantém preso nessa apatia, te mantém dentro do medo de arriscar. Então existem conhecimentos, você precisa se preparar para ter conhecimentos. Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa conhecer a tua história, isso que eu falei sobre as crenças. Esse exemplo que eu dei, dessa pessoa que eu tratei com a hipnoterapia,
que era punida com um tapa na cara toda vez que errava. Toda vez fazia uma lição errada, tapa na cara. Tirava uma nota baixa, tapa na cara. Não arrumava a cama, tapa na cara. Como que alguém vai ter ação com esse bloqueio, com essa tristeza, com essa raiva dentro de si? Não tem como. Porque existe uma emoção aí que está bloqueando. Lembra da estrada que eu te falei, que tem uma pedra? Isso se chama emoção. Existe uma emoção ali que bloqueia, não deixa você seguir em frente. E por isso que autoconhecimento é tão importante. Faz sentido? Aí, Yolanda, o Senhor me prepara todos os dias. Eu tenho agido sem medo de ser feliz. Ótimo. Ótimo. É isso aí, Yolanda. É isso aí. Obrigado por você compartilhar isso e estar aqui. Muito bom. Coragem, ação com preparação. Conhecimentos que você não tem, autoconhecimento. E aí, às vezes, você vai ter que fazer as pazes com a sua história. Você precisa ir lá na causa e tratar. A hipnoterapia é extremamente eficiente nisso, porque ela vai na causa. É uma terapia rápida, breve, onde você vai exatamente nos pontos, nessa estrada que está talvez bloqueada com várias pedras, remoção de pedra. Eu brinco que a hipnoterapia é o caminhão de lixo. Sabe o caminhão de lixo que passa todo, acho que dia sim, dia não aí na sua rua? É isso que a hipnoterapia faz. Ela vai lá e vai removendo os lixos. Depois que você removeu todas essas pedras, você pode continuar caminhando nessa estrada. Entende isso? Esse conhecimento que você não tem e adquire. Esse autoconhecimento que você começa a ter cada vez mais, te dá, sabe o quê? Ação. Escreva aqui, ação. Ação. Quando você sabe o que tem que fazer, quando você não tem nenhum bloqueio emocional, você age. E a ação gera evidências. E essa evidência vai alimentando cada vez mais a ação. Isso cria o que eu chamo de blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. E é essa blindagem emocional que você precisa para encarar esse processo de mudança. Para você sair dessa apatia de uma vida sem sentido, para você colocar os teus sonhos em ação. Você precisa ter blindagem emocional para suportar o processo. E a blindagem emocional vem de conhecimentos, de autoconhecimento e de ação. Isso tudo gera evidência que te dá mais energia emocional. E quanto mais energia emocional, mais protegido você fica, ou seja, mais blindado. E você vai precisar dessa blindagem, sabe por quê? Porque teu ambiente não vai querer que você pare de fazer isso aqui, por exemplo. Ó. O meu ambiente, quando eu decidi parar de beber há 7 anos, me detonou. Falaram de tudo que você possa imaginar, incluindo a minha sexualidade. Ah, isso aí não é coisa de homem, como assim? O homem tem que beber, o homem que não bebe eu não confio. Essas pataquadas que a masculinidade tóxica diz. Você vai precisar de blindagem para suportar esses comentários e seguir em frente. Para você suportar os seus próprios medos. Isso é ter blindagem emocional. É o controle dos seus medos, dos pensamentos, controle das suas ações. É tudo... Acaba ficando mais fácil no momento que você tem blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, ó, antes de eu terminar aqui, como está fixado aqui, últimos dias de sessão de avaliação gratuita de hipnoterapia para eu entender, te ajudar a entender a tua história, ajudar a entender esses bloqueios que talvez você tenha e te dar clareza e direção. Basta você escrever a palavra avaliação aqui e aí você recebe uma mensagem no direct, no seu inbox aqui no Instagram. Aí você clica lá num botão que você vai ver e você preenche um formulário. Você precisa
preencher o formulário, ok? E 2, você precisa estar me seguindo para você receber essa mensagem. Se você não estiver me seguindo, você não consegue visualizar essa mensagem. Tudo bem? Para a gente terminar aqui, eu quero deixar uma frase que ela direciona muito a minha vida e tudo que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Talvez hoje você se veja sem saída. Talvez hoje você não tenha vontade de fazer absolutamente nada. E você talvez esteja prestes a jogar a toalha. Mas eu quero que você entenda uma coisa. E eu quero que você escreva aqui. A vida não desiste de você. A vida não desiste de você. Então, aproveite a chance incrível que você tem todos os dias de fazer diferente, de ter uma vida diferente. Mas não é milagre. Não é no vitimismo que você vai mudar a tua vida. Você precisa se preparar. Você precisa agir. Você precisa tomar iniciativa. E não ficar esperando as coisas caírem do céu. Não existe milagre para uma mudança de vida. Existe ação. Existe preparação. Porque a vida não desiste de você. Eu aprendi isso em 2014. Em 2014 eu estava bem no fundo do poço. Uma vida totalmente sem sentido. E uma vida que, de uma certa maneira, era invejada por muitas pessoas. As pessoas não entendiam não entendiam. Não é nem que elas não entendiam, elas nem sabiam, porque eu nem mostrava o quanto eu estava doente. Eu fingia uma felicidade. Eu fingia. Então as pessoas que me viam sempre rindo, muito claro pelo álcool, né? O álcool estimulava isso em mim. Então sempre alegre, fazendo piada e blá blá blá. Mas no fundo, eu estava em depressão. E eu não pedi ajuda. Então entenda que você precisa pedir ajuda. E 2, a vida não desiste de você. Se não fosse um tumor que eu tive no pescoço em 2014, muito provavelmente eu não teria mudado nada na minha vida. Porque naquele momento o arrependimento bateu forte. E o arrependimento era exatamente disso aqui, ó. Presta atenção. De não estar vivendo uma vida realmente conectada com as minhas filhas. Essa foto aqui é uma foto que não tinha presença realmente como eu tenho hoje na vida das minhas filhas. Hoje eu não sou o melhor pai, longe disso, mas todos os dias eu luto para ser um pouco melhor, para estar um pouco mais presente na vida delas. Então, a vida não desiste de você. Tudo bem? É isso. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, feriado, tem live da Blindagem Emocional? Sim, porque o meu compromisso com você, ele é real, ele é verdadeiro. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu estou aqui para viver a minha essência, o meu propósito. E o meu propósito é fazer você refletir. Ô, Kleber Quesada, meu amigo, obrigado, te admiro pacas, ô gata. Eu também, Kleber, te admiro muito, meu amigo. Que legal que você está aqui. Sigam o Kleber, excelente hipnoterapeuta, constelador sistêmico e familiar. Legal que você está aqui. A Bruna, passei por esse mesmo processo, camuflando as dores até chegar na depressão, mas decidi mudar. Ótimo, Bruna. E agora é terapeuta, que legal. Muito bom, obrigado, Biete, legal, muito obrigado. Amanhã, então, no feriado, terá live da Blindagem Emocional às 8 horas da manhã. Falaremos sobre isso daqui, ó. Como mudar de carreira e não se arrepender. É sobre isso que a gente fala amanhã, às 8 horas da manhã. Sim, em pleno feriado. E, como eu disse,
Essa é a minha missão, é fazer você refletir e te empurrar para essa mudança de vida, mas uma mudança de vida segura, com preparação. Tá bom? Te vejo então amanhã, 8 horas da manhã. Grande abraço, tchau!